Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, né? Não sei a hora que a gente vai ver essa aula gravada, que todos e todas que estão aqui nessa sala sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Que coisa boa, que maravilha a gente está aqui. Hoje é um dia de diálogos, né? Vamos dialogar e filosofar. A minha proposta é que a gente continue aqui, de onde a gente parou com o Daniel, aí a gente faça o dia 5, e se por acaso tiver alguém que ficou para trás, que não conseguiu da aula passada, por exemplo, a Ana Carolina, a Bárbara Lorena, a Beatriz, que está aí, né? Beatriz Rodrigues, essa galerinha. Que aí, depois das apresentações dessa sequência, a gente passa para essas pessoas. Tá bom assim? Combinado? Podemos seguir, então? O que é que vocês me dizem? Combinado, professora. Perfeito, Beatriz. Muito obrigada, querida. Então, a gente começa com antes da racionalidade técnica, os primórdios da formação de professores no Brasil, né? Que maravilha, com o Daniel. Daniel da Silva Guedes, você está aí, Daniel? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a lista. Então, vamos para a Daniela, já que Daniel ainda não chegou, mas ele pode estar chegando sem problemas. Daniela Ramos, é você, querida, a palavra está facultada. Vamos Boa noite. filosofar, tá? Boa Boa noite. noite. Boa noite. Bom, o meu texto, ele fala sobre a formação docente no Brasil, no período colonial até a República Velha. O autor, ele evidencia de primeira que as instituições de ensino no Brasil eram destinadas exclusivamente à formação de professores jesuítas, né? Porque eles ensinavam aquilo que eles aprendiam quando se formavam padres. Então, era meio que uma catequização. Então, em 1772, foi implantada o sistema de aula régias. Só que virou uma total desorganização, porque a maioria dos professores era formados na escola de Jesus, de Companhia de Jesus, e que tinha as mesmas características das escolas de jesuítas, né, que era catequizar, basicamente. No período imperial, pode ser entendido como o nascimento da profissão docente, porque eles entenderam que era necessário a criação de escolas normais no Brasil, onde os professores desbloqueavam o acesso ao CB, eles tinham que realmente dominar o conteúdo, só que eles focavam muito no conteúdo e deixava em segundo plano o método de ensino. Então, em 1820, começaram a utilizar o ensino mútuo, que eles tinham a preocupação não somente de ensinar, mas não somente de ensinar as primeiras letras, mas também de preparar os docentes a utilizar o novo método. Então, foi um período que sofreu muitas críticas, porque esse era um método que precisava de muita organização, porque eles não tinham na época, precisava de muitas coisas que eles não estavam preparados para isso. E também teve a presença feminina, que cresceu muito nas escolas, né? Nas escolas normais. Mas existia... mas, basicamente, elas eram ensinadas a ser donas de casa, era mãe de família. Era um currículo machista, né? Que ela fazia elas ser submissas. E, por fim, tem a República Velha, que, a partir da última década, a influência positivista tornou-se bastante visível nas escolas normais,
que propôs um currículo especificamente organizado e a transformação do antigo mestre transmissor de conhecimentos em um técnico executor de objetivos instrucionais. E em algumas cidades, as escolas normais passaram a ter um curso de 5 anos, divididos em 3 anos no ciclo geral e 2 anos no ciclo profissional. E, por fim, surgiu um novo modelo de formação de profissionais, que foi o paradigma do técnico. Professor, eu não entendi muito o paradigma do técnico, eu até pesquisei sobre, inclusive eu pesquisei, e não consegui entender muito, eu ia até te perguntar sobre, que ele foi o principal modelo por muito tempo, e até surgir novos paradigmas, novas formações de professores, novos modelos de formações, até a gente ter a qualidade de hoje, né? E é isso. Muito bem, Daniela. Eu não sei se o Daniel chegou, então, como o Daniel não chegou, eu vou falar do paradigma do técnico um pouquinho para você entender, porque o texto ele toca no assunto, mas parece que ele acha que a gente já sabe e vai para outro, né? Daniel. Sim, por isso que eu pesquisei, só que eu também fiquei perdida na minha pesquisa, porque não falam muito sobre direto do como era esse paradigma. Verdade, verdade. Então, o paradigma do técnico, ele ainda nos persegue até hoje em dia, que é aquele modelo de trabalho do docente que é focado num racionalismo exacerbado, onde ele parece uma maquininha, assim, ele é bem técnico. O docente, por exemplo, que no ensino mútuo estudava, às vezes uns iam até para a Europa, perceber o que é esse ensino mútuo. Aí chegava aqui e aplicava tecnicamente, sem se preocupar com o contexto brasileiro, sem se preocupar com as realidades da aula e sala de aula que ele estava fazendo parte. É esse o paradigma do docente extremamente focado em aplicar aquela técnica, aquela metodologia, aquele tipo de ensino que existia na época. Será que ficou claro ou não? Deu para entender? Ficou claro. Então, era isso, mais ou menos. Bem, agora vamos para outro texto, que é um texto Contribuições para a Análise da Educação Brasileira durante a Ditadura Civil-Militar, com a Heloísa. Logo depois da Heloísa vem o Eric e a Fernanda. Mas é você, Heloísa, Viana. Boa noite, gente. Boa noite, querida. Então, né, esse texto foi muito interessante escrever sobre esse texto, né? Contribuições para a análise da educação brasileira durante a ditadura civil-militar, resultados preliminares. E assim, escrever esse fichamento, né, com base nessa pesquisa das autoras, Bia Paixão Vidal e Isabel Nogueira Vieira, foi importante lembrar o quanto a educação brasileira sofreu durante os anos, né, da ditadura militar e como os pensadores e as pessoas esclarecidas tiveram que se manter na resistência por uma educação de qualidade, né? E assim, é muito triste pensar que ainda hoje nós precisamos nos manter na posição de resistência, porque tem uma galera aí, né, muita gente que ainda prega por uma educação voltada para a formação de pessoas que obedeçam e façam parte de uma engrenagem capitalista, pessoas que não exercem o seu senso crítico e a sua autonomia. E com esse texto, né, com essa pesquisa das autoras, foi importante não só para olhar esse lado negativo e nos tornar mais pessimistas ainda, bom, pelo menos essa foi uma percepção que eu tive, mas também é importante a gente parar um pouquinho para pensar que nós já atravessamos momentos muito sombrios, né, na educação brasileira, muito, como esse, né, como a ditadura militar, e que a gente não pode perder a esperança na educação de qualidade, principalmente
principalmente a galera da área da educação, né, os professores, educadores, que a gente tem que voltar o nosso olhar para formar seres pensantes, formar seres que questionem a realidade e pensar na educação fora dessa caixinha, porque a gente já é bombardeado demais desse pessimismo, né? E é isso que a engrenagem capitalista quer que a gente acredite. Que, nesse conformismo, a gente não tem mais jeito mesmo, a educação é assim porque ela tem que ser assim, a gente não precisa questionar mais nada, já está tudo dado, já tá tudo, o pensamento já está todo formado e a gente tem que continuar trabalhando diante disso. Mas imagina só, né, se na época da ditadura não tivessem as pessoas resistindo, os jornais, é, os movimentos populares que continuaram ali, ainda mais que fossem perseguidos, atacados pelos militares, e muitos que foram até exilados do país e foram embora, porque foi um clima muito pesado mesmo. E imagina só se a gente não tivesse essa galera que manteve a resistência, que lutou por uma educação de qualidade, que continua acreditando na educação, o quanto que a nossa educação atual não podia estar pior, né? A gente podia estar num quadro muito pior. A educação brasileira já sofreu muito, mas eu acho que esse texto, pelo menos para mim, voltou o olhar de esperança, que a gente já sofreu muito. A gente está sofrendo muito, os dias atuais não são fáceis, a gente não está passando por uma era fácil. E eu acho que a gente não pode perder essa esperança. E para mim foi isso. Esse texto me remeteu muito a essa questão de manter a esperança e de manter a resistência. Eu acho que a gente precisa se manter forte, porque se a gente não manter essa força, essa esperança, né, o que será da educação brasileira? Então acho que para mim foi isso. E eu acho que eu sou melhor escrevendo do que falando. Então é basicamente isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, para a gente pensar um pouquinho. E é isso. Muito bem, Heloísa. Muito reflexiva a sua fala, muito filosófica, inclusive. Pois é, estamos juntas aí, viu? Eric, é você, Eric? Noite, professor, tá me escutando? Sim, perfeitamente. É, Palavra facultada. então, eu escrevi também sobre esse texto, contribuições da educação, né? E, bem, primeira coisa é que eu utilizei também um pouco dos outros textos que a gente leu ao longo do semestre, né? Eu peguei um pouco da inspiração de Matrix, porque Matrix tem a ver com o primeiro texto, que é sobre a, 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 a caverna, como é que é? Ixi, agora fala o seu nome, a Alegoria, alegoria. essa palavra, muito Isso. obrigado, professora. A alegoria da caverna. E também eu trouxe um pouco do texto anterior ao que a Heloísa falou, que é o que eu também estou falando, que é o das contribuições, antes da racionalidade técnica, né? Que é o texto sobre a educação jesuítica, né? Eu trouxe um pouco disso porque esse texto, ele também tange esse ponto da educação jesuítica de uma certa forma que eu consegui relacionar, que é a questão da doutrina que eles têm, né, a partir da doutrina, faltou aqui, ó, doutrina de segurança nacional, né, onde eles têm também com a ideia do SNI, que é a Segurança Nacional de Informação, Sistema Nacional de Informações, e eles juntam todo esse sistema que eles criaram, esse tripé ideológico, como o texto cita, para poder falar de uma educação que tinha que ser baseada também num pensamento cristão, né? Então, a gente traz esse pensamento da questão da racionalidade técnica, lá da educação jesuítica, em que eles tinham exatamente aquela ideia de doutrinar a pessoa, né? Ele doutrinava o aluno de forma que ele pegava o aluno ali, independente se o aluno ele tinha outra religião, se o aluno tinha outro pensamento, se o aluno talvez tenha outra opinião, aquilo não era bem-vindo, né? Aquilo era simplesmente joga fora e você vai aceitar o que eu estou falando para você agora, né? Vou enfiar para você esse conhecimento do jeito que eu estou passando para você, né? E esse tripé ideológico com esse sistema, a teoria do capital humano, o Sistema Nacional de Informações e a Doutrina Nacional de Segurança, Doutrina de Segurança Nacional, é, juntou toda esse tripé ideológico se juntou para poder fazer uma educação doutrinadora, uma educação onde
não tinha muito questionamento, você não podia questionar, né? Você não podia pensar a respeito da sua educação, de como ela era e do que ela ia te levar, né? E isso, hoje, né, o texto fala realmente da contribuição, e eu quis trazer para a contribuição atual, que a gente também tem muito pensamento, a gente vê, é comum até a gente escutar os pais falarem, os tios, os avós, o pessoal mais velho às vezes falar assim, é, não, que negócio de faculdade, você tem que trabalhar, você tem que fazer um curso técnico para trabalhar, para poder ganhar dinheiro, porque esse negócio de fazer faculdade, por exemplo, meio que o pessoal fala que doutrina a gente, mas na verdade traz para a gente essa possibilidade da gente encarar novos horizontes, encarar novas formas de pensar, né? Eu até tenho um pouco da experiência de quando eu entrei na UNB, por exemplo, eu tinha uma realidade e conheci um pouco da periferia, mas conheci um pouco também das pessoas com mais condições financeiras. E entrando na UNB, parece que tudo aquilo se mistura de uma forma incrível que você abre a sua mente para vários horizontes e entende muito mais o pensamento das outras pessoas e o pensamento da educação em si. Porque eu já pensei, por exemplo, que a gente realmente tinha que. Eu até lendo um livro que eu li recentemente, o livro sobre o Manifesto Capitalista, né? É o livro do é da editora Mises, né? O livro é do Rothbard, eu esqueci o sobrenome dele. E realmente para dar uma pincelada também nesses possíveis pontos de vista que a gente pode ter a respeito de várias coisas, inclusive da educação. E aí eu lendo esse livro, ele tange um ponto em que fala que a educação, na verdade, ela quer trabalhar demais o aluno, na verdade, a gente tinha que ser mais prático, igual como fala a teoria do capital humano, que foi implantada na ditadura, que era aquela ideia do aluno, ele tem um investimento na educação, e o aluno ser basicamente ali um investimento no quesito de, tipo assim, a gente vai investir na educação desse aluno, para ele retornar para a gente a mão de obra dele, pura e simplesmente sua mão de obra, sem necessariamente ele ser um aluno que vai questionar o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, se ele quer realmente fazer aquilo. A ideia era basicamente investir para que ele retorne como mão de obra e mantenha a estrutura do Estado, que é oprimir as classes mais baixas, deixá-las menos instruídas, e as classes mais altas vão sempre se mantendo daquela forma em que eles mandam, e aí segue sempre o mesmo sistema. Eu trouxe o paralelo com Matrix, porque Matrix é um pouco disso, né? A gente tem lá a alegoria da caverna também, né? A ideia geral do filme é isso também. Mas eu trouxe o paralelo com Matrix porque você tem lá no filme, né? As pessoas que meio que saíram da Matrix, que acordaram daquele programa que eles foram feitos para sobreviver naquilo lá e pensar somente daquela forma e viver daquela forma, né? E aí, as pessoas que saem são caçadas pelos robôs, assim como, né, as pessoas na época da ditadura eram caçadas pelos militares, porque elas tentavam abrir a cabeça das pessoas, tentavam questionar tudo aquilo, e tentavam também tirar as outras pessoas daquele programa que elas eram instruídas a viver. Trouxe essa comparação, até porque eu gosto muito de pensar nesse filme, é um filme incrível, um filme que traz muita reflexão, e também traz muito paralelo, né, com a realidade, não só americana, como o filme é americano, mas também do Brasil, que a gente pôde ver, né, na educação, na época da ditadura, que se reflete até hoje. A gente carrega muito essa ideia de antigamente, de que tem que ser dessa forma, você tem que estudar para trabalhar e fazer o curso, por exemplo, sei lá, engenharia. Muita gente que eu vejo, que eu conheço o meio da galera que já fez faculdade, por exemplo, muita gente faz um curso onde é basicamente assim, você faz engenharia, você só sabe engenharia e você nunca tange nada a respeito de educação, de como você aprende, se deveria ser assim. Então as pessoas acabam saindo, às vezes, instruídas tecnicamente, igual o teoria do capital humano gostaria de que as pessoas fossem, né? Fossem formadas, tecnicamente capazes, competentes, mas não conseguiam pensar a respeito da estrutura política em que elas viviam, da estrutura da educação que elas viviam, acaba também reforçando um pouco do que a gente está vivendo hoje em dia, nessa dualidade política, né, essa situação política é, é, polarizada e fervorosa. Então, eu trouxe essa discussão, né, fazendo essas comparações, e acredito que é, tenha sido interessante esse texto e os outros textos que a gente leu também.
Muito boa reflexão e passeio pelos textos, viu? Agradeço muito pelo seu interesse nos nossos diálogos. Obrigada, Eric. Fernanda está aí? Estou sim, professora. Boa noite. Está com a palavra, querida. Boa noite. Esse texto mostra que quando ia se implantar o método Paulo Freire no Brasil, um método que fazia o educando pensar sobre sua realidade e se posicionar até politicamente, não só ser alfabetizado ou estudar mesmo, o regime militar começou, né? E atrapalhou tudo. O texto ele faz uma análise preliminar da educação básica brasileira no período do regime militar, que demonstra que os militares viram uma necessidade de acelerar a educação, né? Viu-se a necessidade de erradicar o analfabetismo e toda a educação básica tinha que acelerar. Não para que pela educação mesmo, mas para se produzir mão de obra para o capitalismo. Foi nessa época que surgiu o termo capital humano, né, que demonstrava que cada ser humano era importante para aumentar a produção e manter a lógica do capitalismo. Ele foi analisado durante o governo Castelo Branco, né? Juntamente com o jornal Última Hora, e foi cruzado todas as informações, né? Mesmo com poucas informações, é trazido os resultados preliminares, vê-se a real mudança de um regime que antes era democrático e que virou o regime militar. É perceptível que a política de educação do Castelo Branco, além de tecnicista, né, aí o termo técnico, tinha como objetivo continuar com a consolidação da ideia de formar capital humano para produzir mais lucros para os empresários e manter a lógica do capitalismo dominante. E é isso. Muito bem, muito bem. Essa expressão que você falou agora, ela vai direto, assim, pelo menos para mim, né? Como uma lança que fere capital humano, né? Como nós já nos tornamos essa forma capitalista mesmo, sei lá, a gente fica pensando, né? É uma reflexão interessante. Muito bem, Fernanda. Algo mais, gente? A gente pode passar para o próximo texto. Professora, eu mudei para o texto de hoje também. Ei, diz seu nome, vai, que eu não atualizei a lista, não. Kellen. Tá, Kelly. Então fala. Se você fica inscrita agora, entendeu? Para poder pegar esse texto de hoje, tá bom? Vai lá. Tá, eu já tinha falado já antes com a senhora já. Mas a parte que eu achei mais interessante... Porque eu não tinha atualizado aqui, viu? Desculpa. Tá bom, não, tudo bem. Então, a parte que eu achei mais interessante do texto fala logo no início, né, que era sobre a discussão, a contribuição da discussão em favor da democratização do ensino no Brasil, né, através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e do Manifesto Mais Uma Vez Convocados, né, em que eles foram contra os ideais intelectuais conservadores, a Igreja Católica, na busca de uma educação de qualidade, né, que seja pública, laica, e houve engajamento, né, de educadores e intelectuais para essa luta. Me fez também refletir sobre as dificuldades que foram marcadas durante esse tempo, que foi por conta, né, principalmente após o golpe de 64, né, em que o país se encontrava com 30 milhões de analfabetos, em que os militares também acabaram com o Programa Nacional de Alfabetização, né, que foi falado anteriormente. Então,
esse texto me fez refletir sobre, né, como foi a trajetória educacional no Brasil, entendendo, né, que esse período da ditadura militar foi marcado por mudanças sociais, políticas, econômicas e educacionais, e serve até para a gente pensar na educação de hoje. Eu acho que é uma luta por essa educação de qualidade é muito atual, e esse texto serve para a gente refletir. Acho que é isso. Pois é, se ele serve para a gente refletir, então a gente está no lugar certo, no caminho certo. Muito bem, Kellen. Parabéns. Vamos, Isabel, a fenomenologia e suas contribuições para a pesquisa em educação. Isabel não está conosco, né, gente? Então, vamos para a próxima pessoa, tá? O José. José está conosco. Professora, José significa eu? José Franco Oliveira Adeodato. És tu. José. Professora, mas é para hoje o meu? O meu tinha sido para maio, não era, não? Ai, foi. Então, deixa eu ver se eu já estou em maio. Eu também, deixa eu ver aqui. Estou perdido, Jesus. Se quiser, você pode ficar para maio. Foi outro. Hã? É você, sim. Meu Você... Deus do céu. Não, então. Eu falo, deixa para apresentar na próxima aula. Sem problema nenhum. Não tem nenhum problema. Viu? Tranquilo, tranquilo. Maravilha, então. E aí? Obrigado. Então, quando eu ler José, eu vou ter que ler o quê para você saber que é você? Diga aí, por favor. Fazendo. Ai, Deus. Não sei não. Franco? Oi, professora. Eu posso atender a apresentar na próxima aula? Pode, pode. Eu quero Então, saber. maravilha. Não, Não, deixa eu olhar aqui também. Tô aqui olhando, porque eu tô perdido, Jesus. Não, sem problema, mas deixa eu dizer. Na filosofia, a gente nunca está encontrado, tá tudo certo. Então, eu só quero me encontrar para quando eu for chamar seu nome, se eu não chamar José, para você não achar. Sou eu, né? Então, eu chamo, Me chame de Frank, por favor. por favor. Tá tudo certo, Franco, já anotei aqui. Então, você fica para a próxima aula, e hoje é 15 dias, tá bom? E o louca que eu troquei os números. Eu tinha pensado que era 4 do 5. 19, Tá bom, então. 19 do 4, viu? Ainda é esse mês. Por favor, Tá Franco. bom, então. Tá. Obrigado. De nada, querida. Então, vamos para a Laísa. Já é outro texto, é representação do professor do Liceu Paraibano. A Laísa está conosco? Me ajudem aí, gente. Olha essa lista. Não, não tá. Então, vamos para... Não tem problema se a Laísa não está aqui, se você vai para a próxima aula, tá? Tranquilo. Sem problemas. Lívia? Representação do professor no Liceu Paraibano, 800. Lívia? Oi, dá para me escutar? Tá sim. Você está com a palavra, tá? Boa noite, gente. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho perdida assim na compreensão, né? Porque eu nunca fui muito de ler artigo, na verdade. Estou começando agora, então fiquei um pouquinho perdida. Mas eu vou falar um pouquinho do que eu entendi aí em relação ao texto, o artigo, né? E eu espero que eu tenha entendido certo. O artigo fala sobre um professor, né, que ele dava aula de tradução português-francês, se eu não me engano, e ele utilizou um livro com fim didático, né? Normalmente os livros eram utilizados mesmo só para leitura, assim, romance, enfim, né? E esse era um livro de romance, e ele utilizou com fim didático, né? O livro, assim, era muito comparado com a relação ensino-aprendizagem mesmo. Então, ele, além de utilizar nas suas aulas, né, a história do livro era sobre um líder mesmo que dava aula
ao seu aprendiz. E ele, assim, essa é a história do livro, além de relatar um romance, enfim. E o que eu achei bastante interessante foi que a gente utilizar os livros didáticos, né, bem recente. E quando isso surgiu, os professores ficaram assim, né, meio apreensivos e tudo, em relação à utilização dos livros, porque era como se os livros fossem tomar o lugar deles, né? E eu comparei muito a situação atual, né, com a tecnologia, porque muitos professores hoje em dia têm meio receio, né, de utilizar a tecnologia na relação de ensino, né, ensino-aprendizagem, porque justamente por causa disso, né, porque eles não querem sair da bolha e eles têm um pouco de medo de tomar o lugar deles, né, como professor, enfim, na mesma relação com o livro, né. E eu até anotei aqui no meu fichamento, no finalzinho, que o livro destaca os princípios importantes que devem ser considerados na relação professor-aluno e na relação ensino-aprendizagem. O livro, assim, né, acontece muitas coisas que são comparadas à relação ensino-aprendizagem na vida real mesmo, fora do livro, né, de um romance. E é isso que eu entendi. Pois é. Como uma das autoras, né, esse trabalho que você leu, ele resultou da tese de doutorado em educação. Então, a professora Fabiana foi minha orientadora, a professora Girlene foi da banca e a autora fui eu. Então, eu fico muito feliz, né, que você, mesmo não familiarizada em ler artigos, ter aprendido tanta coisa. Muito bom. Eu não vou comentar ainda, porque ainda temos Loiane. Eu não sei se Loiane está conosco para falar um pouco mais sobre esse artigo. Não está. Então, eu vou comentar. Lívia, você entendeu perfeitamente a proposta. Realmente, o professor, ele pegou um livro, um romance, que era lido nas salas, né, das casas grandes, e levou para a escola. E não somente no Liceu Paraibano, mas em outras escolas. E fez exatamente esse movimento que você colocou aí, de ter trazido o meio didático, e esse movimento professoral que você citou, né? E se você refletiu dessa forma, eu acredito que a leitura surtiu efeitos, né? Só agradeço muito a sua interlocução, tá? Em relação ao esse trabalho. Que bom, Beatriz, que você gostou. Então, vamos para o próximo, então. Vamos para o Lucas, a construção do pensamento pedagógico, Lucas. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo, e com a senhora? Também. Saúde, né, meu filho? Que bênção. Ele escutando, aí tudo certo, né, meninas? Vai lá, Lucas. Faz teu nome. Então, o que eu entendi sobre o meu texto é que ele explica muitos os aspectos escolares na prática real e expressa como o sistema escolar funciona no geral e como as novas técnicas de ensino, em relação às antigas, podem melhorar a qualidade de ensino em sala, tendo como consequência a boa formação do aluno durante o processo escolar. Ou seja, é importante, né, o aluno ser bem preparado para ser ingressado na vida pós-escola. E a escola praticamente é a base da formação do ser humano, no meu ponto de vista. E uma coisa que eu destaquei no texto, que eu destaquei de reflexão no texto, é como o alto ser, ele vê a escola, vê o funcionamento da escola. Que nós, alunos, somos diamantes brutos a serem lapidados. Ou seja, entramos no sistema escolar como uma bolinha de argila, que nisso a escola nos molda com base no seu estilo de ideologia. E nisso acaba que a gente absorve as ideias que estudamos durante um longo período da nossa vida, e assim levamos
e caminha com a gente pelo resto da nossa vida e pode refletir nas gerações. Ou seja, quando a gente é introduzido no sistema escolar, a gente nem tem ideia de que aspectos estão gerando ao nosso redor com base na ideologia da escola aplicada a nós. Como ela nos educa, como ela passa os conteúdos para a gente, como introduz o conhecimento a gente, entende? Aí, uma coisa também que eu resumi no final do meu fechamento é como Bourdieu e parceiro Arthur Hussein e Saviani deixam suas ideias explicitadas no texto, que é que, tipo assim, Bourdieu e parceiro marca a ideia de que a educação aplica a cultura social em seus ensinamentos. Arthur Hussein implica o conceito dos aparelhos ideológicos de Estado, que é a escola, a religião, a política, onde todos competem por um único objetivo, a reprodução das relações de produção, e Saviani já critica o clássico pedagogia e a aptidão da nova pedagogia. Isso esse texto é bem reflexivo, tipo, porque a gente começa a pensar em todos os aspectos escolares que estão ao nosso redor, como eu falei, e foi isso que eu me identifiquei, que eu fiquei muito refletindo sobre esse texto depois que eu comecei a fazer meu fechamento, depois que eu li sobre ele, e é isso. Achei um bom texto para se trabalhar também. Muito obrigada, Lucas. Que bom que você gostou. Ainda sobre esse texto, nós temos outras interlocuções, né? Ou não, só era o Lucas? Temos a Luciene. Luciene está por aí? Marisabel. Marisabel está aí? Então, já posso dialogar com o Lucas, já que as meninas não estão. Realmente, Lucas, o nosso intento nesse texto são duas professoras, colegas, a professora Tânia e eu, e aí a gente trabalhou essa questão da escola na construção do pensamento pedagógico, essas teorias pedagógicas conservadora e progressista. E, de fato, tem todo esse cuidado de mostrar o quanto a escola vai nos moldando, né? E também vai nos apresentando ali muitos tipos de professores, uns conservadores, outros progressistas, outros, como disse Saviani, histórico-críticos. Realmente, por isso que vocês passam por muitos professores, e eu também, né? Para poder a gente depois fazer o nosso ser, né, de professor. Muito certo, muito bom. Gente, quem é que vai falar agora? Sobre Augusto Comte e as origens do positivismo. A Mariana. Mariana está aí? Oi, boa noite, professora. Boa noite, todo mundo. Boa noite, querida. Tá com a palavra, viu? Você pode falar? Vai, manda ver. Faça seu nome também. Vou tentar, não prometo muito. Como mencionou, né, professora, o texto que eu vou falar... Ai, peraí que eu vou só silenciar aqui o WhatsApp, porque senão o pessoal vai ficar mandando mensagem. Ai, só um segundo. Como havia falado, né, a professora, o meu texto é Augusto Comte e as origens da filosofia positiva, ou também conhecido como positivismo. O autor, né, no caso o filósofo, ele conceitua o positivismo, né, como algo que envolve o ser humano e o cotidiano, né, o desenvolvimento do ser humano, né, no cotidiano. Ele fala da reorganização da população, né, no âmbito social e político, e essa preocupação, né, do positivismo que tem com o estado de espírito do ser humano, né, e o seu modo de viver na sociedade, né. O positivismo, ele é considerado, né, um ponto da filosofia que tem certa importância para a nossa sociedade como a gente vive hoje. No texto mesmo, ele perpassa ali, né, a questão do século XVIII, modelos de como funcionava ali a sociedade, que tinha as hierarquias, né, tendo aí a igreja como a base, né, no centro ali do que se chamava hierarquia, e aí essa questão do poder também, né, que tinha as guerras para poder obter territórios, e como ao longo do tempo a sociedade foi se modificando. E ele associa tudo isso, né, à questão como se diz,
do poder espiritual, né? Do espírito de cada um, né? Dos ser humano na sociedade. E ele traz essa relevância, né? Do ponto de vista científico, político e social, esse desenvolvimento da sociedade, e também traz em base no Brasil, né, que a gente tem aí na nossa bandeira ordem e progresso. E aí, porque quando eu falei das guerras, né, a gente associa que antigamente, para você conquistar um território, você precisava tinha que demonstrar força, tinha que ter mais poder. E hoje em dia não, tanto que a gente nem tem mais tanta guerra. Ainda há, não estou dizendo que não tem, mas de todo modo, né, tem essa questão de manter a ordem, pensar de modo mais alinhado ali, né, para poder ter a ascensão da sociedade e para desenvolver melhor. Assim, por hora foi o que eu atribuí para mim, né? Lendo o texto, refletindo, e eu acho que é isso. Se tiver errado, se for agregar alguma coisa, por gentileza, estou aberta. Não está errado, Mariana, e agrega muito valor, principalmente porque você foi buscar aí a relação com a bandeira do Brasil, né? Do positivismo estampado até em uma das pouquíssimas bandeiras do mundo que tem palavras escritas, né? Você pensar bem, se fizesse uma pesquisa, né? A gente ia ver que o Brasil está nessa exceção vamos dizer assim, né? Da escrita num símbolo, né? Um símbolo. Não deixa de ser algo muito né? Muito singular. Sim, é um texto bastante interessante. Eu particularmente gostei bastante dele. Quando eu fui lendo, né, entendendo, eu fui até entendendo algumas coisas, né, sobre porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar do positivismo, nem mesmo na escola. E foi bastante interessante. Muito bem. Então, ainda sobre esse texto, nós temos a Núbia. Núbia está por aí? Sim, professora. Peraí. A palavra, Núbia. Espera só um momentinho que eu vou sair daqui para falar, porque minha irmã também está na aula. Ah, entendi. E vocês fazem o mesmo curso ou ela está num curso e você está no outro? Em outro. Tá bom, então. Enquanto a Núbia se organiza, gente, depois da apresentação das pessoas que são hoje, tá? Que eu já entrei para o dia 19, viu, Núbia? Se você quiser trabalhar na outra semana, mas vai logo, Núbia. Porque pelo menos termina esse texto. Vou colocar você dia 5 aqui. Aí, a partir de Tá depois bom, de professora. Núbia, pronto. Depois de Núbia, a gente vai voltar lá para cima e ver quem está lá naquela lista e não fez a apresentação e se quer fazer hoje. Pronto? Está pronta? Sim. Como a professora falou, eu vou trabalhar com o texto do Augusto Comte e as origens do positivismo. Para entender as origens do positivismo, é necessário conhecer melhor o Augusto Comte, também conhecido como o pai do positivismo. Ele foi um filósofo francês que teve, de fato, um reconhecimento marcante quando sintetizou a necessidade da utilização de uma ciência da sociedade, que a gente conhece como a sociologia. E também é reconhecido por ser o criador da teoria positivista. O positivismo eu não achei muito difícil de entender. O texto eu achei bastante complexo, na verdade, mas o positivismo em si não é muito difícil. O positivismo ele é uma corrente filosófica que surgiu no século XIX. E nessa época acontecia várias coisas, como a Revolução Industrial e
deixa eu lembrar, e o iluminismo, e que buscava defender a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro, ou melhor explicando, a ciência era a única forma correta, a única forma certa. Isso causou um conflito entre poderes, entre o poder espiritual e o poder científico, porque o poder espiritual acredita em Deus como a verdade, já o científico acredita na ciência. E nessa época também sugeria esses métodos para identificar os problemas que aconteciam na vida política e também na vida social. Augusto Comte tinha um objetivo de buscar uma reorganização política e social. No texto tem uma parte falando sobre isso, mas não vou conseguir lembrar agora. Eu ia pesquisar depois, mas eu já vou apresentar hoje. Como todos sabem, todo esforço tem um propósito, e o propósito de Comte era conseguir a ordem e o progresso, como esqueci o nome, falou antes. E quando eu vi essa parte, lembrei da bandeira do Brasil na hora, e realmente está relacionada. No texto fala também que as histórias do pensamento humano desenvolve da lei dos 3 estados. Vou citar uma parte do meu fichamento agora, para ficar um pouco mais claro de entender. Peraí que eu vou procurar. Achei. Augusto Comte compreende a lei dos 3 estados como a passagem da vida da sociedade por 3 fases em busca da verdade. A primeira é a fase teológica, é tudo que está relacionado a Deus. O segundo é a metafísica, conceitos abstratos, impessoais. E o último, o positivismo, a fase científica. No texto fala mais sobre várias coisas que eu tentei explicar agora, mas é melhor todos lerem, porque tem explicações mais profundas. E é isso. Muito bem, Núbia. Peguei você de surpresa e fiz uma prova oral com você, não foi, querida? Desculpa. Foi. Que bom que você estava preparadíssima, né? Só um pouco. Não, preparadíssima, preparadíssima. Gente, a questão de ter, vamos dizer assim, escritos na nossa bandeira, né? E que nos faz positivistas, né? É tão forte, tá? Que o nosso escrito é ordem e progresso. Mas não é porque bandeiras têm escritos que elas são positivistas, nessa mesma lógica. Se você pegar a bandeira do Afeganistão, que eu estou lembrando agora, o escrito ele é religioso, é Maomé como profeta, tal, entendeu? Então, se você pegar a bandeira, né, da Paraíba, onde eu moro, né, tem escrito nego, que vem do verbo negar, que aí o presidente lá, naquela época, ele teve ali, o nome dele era Washington Luiz, né? Ele teve ali um vocábulo escrito na bandeira para, sabe, acentuar a negação, né? Eu nego a negação de um sucessor. E isso ficou na bandeira da Paraíba, do lugar onde eu moro, do estado da Paraíba. Então, o Brasil, ele tem essa característica de bandeiras com nome. Minas Gerais, por exemplo, né? Tem o escrito de liberdade, liberdade ainda que tardia, né? Então, existem lugares que tem palavras, tem escritos nas bandeiras, mas não é porque todos que têm escritos são positivistas, não, né? Não é bem assim. O Iraque tem uma
uma menção a Alá, Deus maior. E por aí vai. Então, no nosso caso, no caso do Brasil, o Ordem e Progresso é sim menção ao positivismo do Augusto Comte, o positivismo da época, o positivismo dessa racionalidade mesma no caso. Ok? Ficou claro isso, né? Mas vocês falaram bem, meninas, foi bom. Pronto, com a Núbia, que seria dia 19, com todas as minhas desculpas e a aceitação franca dela de fazer a leitura, que eu só percebi que é dia 19, depois que ela começou a falar. Então, nem pode, viu, Núbia, dizer que foi assim. A gente conclui as apresentações previstas para este dia. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá em cima e vou ver quem está faltando e vou chamar. Se tiver e quiser falar, vai. Se não, fica para a próxima aula, tá bom? Então, a Ana Carolina, que estaria na História, Memória e Educação. Ana Carolina está por aí? Não, morrendo de feliz ou de nervosa, de rir. Tá ótimo, você falou muito bem, você filosofou legal. Vamos em frente. Então, passando depois da Ana Carolina, nós vamos para Beatriz. Beatriz está aí, né, Beatriz? Política Educacional na Perspectiva. Boa noite, professora. Na perspectiva de Paulo Freire. A palavra está com você, querida. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu vou começar pedindo desculpas porque eu estou um pouco gripada, então pode ser que a minha dicção não esteja tão boa. E eu faço das palavras da Lívia as minhas também. Eu nunca tive tanto contato assim com artigos, então pode ser que eu me embole um pouco. Eu fiquei com o texto 4. Esse texto ele é um artigo de Paulo Gomes Lima, e ele fala sobre a política educacional na perspectiva de Paulo Freire. Aborda mais especificamente ali os desafios para os dias contemporâneos, né? Logo de vista, eu gostei bastante do texto por se tratar da perspectiva de um grande educador e filósofo brasileiro, que foi Paulo Freire. E eu escolhi permanecer nesse texto porque quando eu vi ele trouxe algo que é muito importante ao meu ver, que é o questionamento da importância e da qualidade que é dada para a educação nos dias de hoje. Paulo Gomes, nesse artigo, ele citou que para que o homem se sinta atuante dentro da sua luta para a educação, hoje em dia não basta só ele buscar uma equidade ao acesso à educação, né? Ele precisa também buscar uma igualdade e uma qualidade, né, da escola. E para isso, no texto ele cita que o homem ele reúne forças e esforços para que isso aconteça. Segundo Paulo Freire, é muito necessário entender que a política ela tem uma relação com a educação. E teve como eu posso dizer, algo que o Paulo Freire citou nesse texto, não sei se foi Paulo Freire, mas algo que foi citado no artigo, que eu achei muito interessante, que a gente tem que educar como prática de liberdade e para a liberdade. Porque no momento que você está educando, no momento de educar, você está exercendo a sua liberdade e está também dando a liberdade para alguém. E é por conta disso que há uma relação entre a educação e a política, né? Que é o que está citado no título do texto, política educacional. Porque quando você educa, você dá liberdade para que alguém se posicione e você também está se posicionando. E aí, algo que foi citado no texto que eu também achei muito interessante foi ele abordar o ponto de que a desigualdade social ela está muito presente no meio escolar e é necessário trazer a capacidade de reflexão para o sistema educacional para que os indivíduos possam ler o mundo de uma forma que não seja alienada. Então, foi dessa forma, foi essa reflexão que eu fiz sobre o texto. Teve, inclusive, um artigo muito interessante, né, algo muito interessante que o Paulo Gomes Lima falou, que eu até anotei aqui no meu fichamento, que foi a luta política intensa e que confere ao homem a consciência de sua atuação na história
requererá também não somente a equidade no acesso, mas a igualdade de condições e qualidade da escola, que não admite uma educação dualista e que sabe que para atingir este estágio deverá denunciar, reunir forças e envidar esforços para que as bases da pseudodemocracia sejam minadas. Então, eu acho que esse trecho de Paulo Gomes Lima resume bastante o artigo. Foi essa reflexão que eu tirei desse texto. Bem profunda a reflexão, né? Bem profunda. Realmente o caminho é esse. Muito bem. E só para contribuir um pouquinho mais, você já falou tudo, não tem como se fazer educação sem ter política, né? Uma política educacional, dessa perspectiva freudiana. Não dá para ficar quieto e calado, né? É a essência da educação. Muito bem. Vamos para os herdeiros com a Bruna. Não sei, Bruna, você está por aí? Bruna? Ok, então vamos para a próxima pessoa. Eu vou chamar todo mundo, gente. Ainda é 9h40, ainda está cedo. A Camila Cavalcante, ainda com o texto Os Herdeiros. Camila Cavalcante da Silva, porque tem mais de uma Camila. Quer falar, Camila? Tá por aqui, Camila Cavalcante? Não. E a outra Camila também não, que eu tô vendo agora no chat, na lista. Então, nem Camila Cavalcante, nem Camila Ellen. O Daniel já foi hoje. Daniel chegou? Pode ter chegado, né? Um pouco atrasado por alguma razão. Não. Ok. Vamos ver. Acho que de hoje nem adianta chamar mais, né? Alguém que está aqui, que seria dia 19, exceto Núbia, gostaria de apresentar para a gente hoje? Pablo, a Raquel, a Samuele, a Sara, a Tainara, a Vanessa, a Vivian, a Yara e Yasmin. Porque assim, viu? Você vai poder ir falando, a gente vai dialogando e você já vai vencendo esse momento e a gente vai adiantando. Alguém quer? Que não apresentou ainda, que quer falar alguma coisa? Professora, eu prefiro ficar para o dia 19, tá? Tá bom, não tem problema. Obrigada. De nada, querida. Alguém quer apresentar hoje ou a gente vai fechando os nossos diálogos? Pelo menos os diálogos sobre os textos. Então, deixa eu conversar um pouquinho com vocês, gente, sobre um assunto para além dos textos, tá? Tem uma mulher chamada Martha Craven Nussbaum. Martha, ela nasceu em Nova York no dia 6 de maio de 47, ainda é viva e é uma filósofa estadunidense particularmente interessada em filosofia grega, romana, política e ética. É uma das mulheres mais importantes dos Estados Unidos da filosofia da educação, filosofia mais ampla. Ela também fala de teorias, ela criou teorias. Então, em setembro de 2005, Nussbaum foi relacionada entre os 100 intelectuais mais influentes do mundo em uma enquete feita pelo Foreign Policy. Por que eu estou falando de Martha Nussbaum para vocês, né? Ela já publicou 24 livros, 509 artigos,
além de ter recebido 57 títulos honoris causa, honoríficos, em várias instituições do Brasil e do mundo, e dos Estados Unidos. Então, em 2014, Nussbaum esteve à frente da conferência John Locke, da Universidade de Oxford, tá? Nos Estados Unidos, a mais conceituada do campo da filosofia, Oxford, tá? Então, ela assumiu esse posto e aí recebeu, isso foi em 2014, um prêmio Inamori de Ética, que é uma contribuição para a melhoria da condição humana. Ela recebeu esse prêmio em 2015. E em 2016 ganhou o prêmio Kyoto. Então, você olha de quem nós estamos aqui refletindo e falando. Com uma dotação de $500 mil no prêmio Kyoto. $500 mil a filósofa recebeu. Juntando-se assim a um pequeno grupo de filósofos, né, que teve esse prêmio. Juntou-se a Karl Popper e a Jürgen Habermas. Por que você está falando dessa filósofa, né, que tem um título, né, tão influente na vida acadêmica e também para a educação? Primeiro, ela está viva. E, presentemente, Nussbaum é titular da cátedra Ernest Freund Distinguished Service Professor of Law and Ethics, que é na Universidade de Chicago, é uma disciplina, tá, de Direito e Ética, resumindo. Implica aí nos vínculos do Departamento de Filosofia com a Escola de Direito, tá? Então, ela hoje está na Universidade de Chicago, ela já foi da Universidade de Harvard e também da Universidade de Brown. Bem, eu queria dizer para vocês que, ao contrário de muitos filósofos, vocês trabalharam vários pensadores, vários filósofos, falamos de Auguste Comte e etc. Nussbaum, ela tem uma prosa fácil de ser lida, lírica, elegante, com emoção. Então, ela reconhece as vulnerabilidades nossas como um pré-requisito para uma vida ética, né? Então, o estilo de escrita não constitui uma negação, ela constitui uma afirmação. O modo de descrever as experiências emocionais, sem delas apartar o sentimento, deixando o sentimento fluir. Então, isso fez com que a filósofa cientista, ela realmente desaprovasse, não gostasse, não colocasse na sua constituição aqueles textos filosóficos de insipidez, insípidos, quase que não sai. Não. Ela realmente desaprova a desconexão dos problemas do seu tempo com a realidade desse problema desse tempo e com a reflexão filosófica. Então, eu queria que vocês depois, né, pensassem num livro sem fins lucrativos, que está traduzido para português, foi lançado agora em 2015, nós estamos em 2022, tem 7 anos que esse texto, então é um texto relativamente recente na filosofia. Você sabe que o negócio de 2015, 7 anos atrás, né? A gente aqui falou de Platão e Aristóteles, 2.500 anos atrás.
porque ela se inspira num filósofo chamado Aristóteles, do século V a.C. Ok? Então, eu concluo a aula de hoje deixando a indicação de Sem Fins Lucrativos, de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, para a gente. Vamos falar em português mesmo, em português é o nome da mulher, Martha Nussbaum. Sem fins lucrativos. E aí vocês terão, sabe, experimentado depois uma leitura que vai lhe tirar reflexões para você fazer. Como a gente falou aqui muito de formação de professor, na aula passada, você fazia aí essas discussões, esses pensamentos. Esse semestre, não sei, acho que não dá mais tempo, a gente já está terminando o semestre. Mas nós vamos nos encontrar muito, né, nos corredores, vamos falar muito, tem o WhatsApp para a gente se comunicar. E fica aí esse up, essa contribuição a mais, né? Que espero que vocês depois mergulhem e compreendam, né? Um pouco mais do que eu filosofar. Porque, no meu entendimento, só para concluir a aula de hoje, estamos todos cansados, eu sei, mas é só uma frasezinha que eu já disse na aula passada, vou dizer hoje e vou dizer na próxima, para vocês guardarem. No meu entendimento, foram muitos textos que passaram por nós, não é? E vocês escutaram sobre eles 14, mas vocês tiveram um texto. Alguns linkou esse com esse, com esse, que é bacana, gostei muito, parabéns. Então, no máximo 2, 3 textos, em que vocês, além de escutar a explanação, vocês focaram na escrita do fichamento e vocês verbalizaram para os colegas e para você mesmo. Isso não tem preço no aprendizado filosófico. E que bom que a gente vai ter vários outros lugares para debater esses assuntos e fazer o que muitos de vocês disseram hoje, né? Refletir sobre eles. Isso é o mais importante. Muito obrigada, gente, por vocês terem vindo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Alguém quer dizer mais alguma coisa nesse finalzinho de aula? Está aberto o microfone. Só queria dizer que a aula foi bastante, assim, enriquecedora, né? É muito bom, eu gosto dessa questão de interagir, né? O pessoal mostrar ponto de vista e leitura, reflexão, tudo. Muito bom. Que bom que você gostou, Mariana. Já tem mensagem no chat. Núbia, superando aí as expectativas. Vou mandar sim, Beatriz. Vou mandar o nome da filósofa, Martha Nussbaum. Muito bem. Então, eu vou parar a gravação e vamos lá, gente, filosofar.